Uma história realíssima, super real e super conhecida no meio de jogadores, no meio de clube de jogo. Odete. Odete foi uma moça bonita. Era agora decadente, com 30 e poucos anos de idade, com 30 e poucos anos de vida. Odete não era nem sombra do que fora. Não era nem sombra da moça estonteantemente bonita que foi. Era bonita ainda, mas decadente. Decadente em tudo. Odete era do jogo. Saía com jogadores, gostava de jogar, perdia. Seu corpo pagou muita dívida de jogo. Odete passou na mão de um, Odete passou na mão de outro. Já não tinha o mínimo crédito. Já ia nos clubes de jogo só para jantar, porque o jantar é gratuito. Embora Odete ainda mantivesse uma certa majestade, ainda tinha roupas boas. Foi num dia que Odete apareceu com aquele médico. Foi num clube de jogo que Odete apareceu com o Dr. Rogério. Quem era o Dr. Rogério? Um excelente médico. Um médico de seus 48, 50 anos de idade. Ele era daquele tipo tímido, extremamente tímido. Sabe, médico. Acho que na profissão dele no hospital ele não era tímido. Mas no meio de jogadores, no meio de clube de jogo, ele era tímido, extremamente tímido. Ela o chamava de Benzinho. Benzinho, vem, senta do meu lado aqui, vamos jogar um pouquinho. E ele ficava sapeando. Sapeando é ficar olhando. Ele ficava sapeando ela perder. E ela perdia jamais do que podia, jamais do que devia. Perdia mais do que perdia. Como perdia mais do que perdia? Ela combinava de perder. Ele pagava. Vamos dizer que ela perdesse 3.000. Ela dizia que tinha perdido 5, pagava os 3 e 2 era para ela. Ela explorava o coitado do médico. O médico era viúvo. Havia ficado recentemente 1 ano. Recentemente viúvo. A exploração era total. Mas Odete estava agora com seu coroa. Odete estava agora com seu financiador. Odete era bem recebida novamente. Odete havia acertado na loteria. Odete, o que ela fez aquele coitadinho perder? Ele trazia já joias da mulher. Ele pagava dívida de jogo com diamante. Era um homem que era renomado no meio científico, no meio da medicina. Era um homem de nome. Mas Odete era tão experiente. Diziam que o que ela fazia na cama, o Pelé não fazia no campo de bola. Diziam que ela era maestra, professora. O coitado do médico aprendeu tudo na faculdade de medicina. De malandragem, nada. De malandragem, todo mundo via. Todo mundo via, estava na cara. Ela o tratava como se ele fosse o príncipe encantado. Benzinho daqui, traz ficha. Benzinho, posso pedir mais um pouquinho de ficha? Beijinho, beijinho, beijinho. Beijinho, 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 ficha. E ela ficava com uma parte. Ela perdia. Mas não tudo aquilo que ela pedia de ficha. Ele não entendia nada. Ele financiou vários jogadores. Porque quando Odete chegava era uma festa.
Quando Odete chegava era uma festa. Mas tanto que ele perdeu, porque não era joguinho não. Era jogo forte. Era jogo forte. E ninguém aguenta perder todo dia uma fortuna. Ninguém aguenta. Noites e mais noites, ele ficava do lado dela até de manhã. Aí saía para o hospital que era dele. Essa história é muito conhecida no meio do jogo. Dizem que ele andava no hospital dormindo. Ah, mas a presença dela, ele se apaixonou. O que ele viu? Ela era bonita, decadente, mas bonita. Mas era completamente diferente dele. Era completamente diferente dele. O dinheiro dele terminou, ele tinha imóveis. Ele começou a vender, a passar papel passado imóveis em clubes, ora num, ora no outro. E ela ganhando dinheiro. De repente, ele ficou devendo para todo mundo. De repente, ele já não tinha mais crédito. De repente, até o relógio de ouro dele foi empenhado num clube. De repente, ele ficou desmoronado. O que tinha foi embora. 6 meses, 8 meses, uma fortuna, porque ele era rico, foi rico. Ele tinha agora o hospital em sociedade com outros médicos, mas estava socialmente, cientificamente, etc. e talmente, estava arruinado, economicamente super arruinado, com dívidas para 20 anos. Foi quando Odete chega. Já não pode mais financiar, agora ela tinha dinheiro. Ela ganhou uma fortuna, dizem, fazendo um cálculo, que ela ganhou mais de 1 milhão. Imaginem o que ele perdeu. Ela ganhou 1 milhão roubando dele uma parte daquilo que ele pagava. Ele perdeu uns 4, 5 milhões. Fora a joia que ele pagou. Fora propriedades que ele deu. E agora nem Odete ficava com ele. Ele ia à procura dela em clube e ela mandava dizer que não estava. E quando ele entrava e a via, ela dizia: ah, eu não quero mais nada com você. Eu não quero mais nada com você, você me enganou. Ela dizia para ele que ele tinha enganado ela. Ela dizia que ele tinha enganado ela. Como a dizer, você falou que tinha mais dinheiro, não tinha. O homem se desesperava. Ficava na porta esperando ela sair, até que um dia a notícia correu. Sabe o doutor Rogério? Sabe o doutor Rogério se matou. Se matou, deixou uma longa carta que nunca ninguém viu. Sumiram com a carta. O médico se matou. Odete não foi nem no enterro. Ficou jogando. Perdeu tudo no jogo. Tudo que ela tinha roubado do médico, perdeu no jogo. Dizem que ela é cozinheira num clube agora. Dizem não, é cozinheira num clube agora. A história é conhecidíssima no jogo. O doutor Rogério, que foi depenado pela Odete, que foi depenada pelos outros, e é cozinheira num clube de jogo agora, ou melhor, ajudante de cozinha.